Sobre a condição de Goldenstein, mas primeiramente vou falar sobre a otimização linear e restrita. Consiste basicamente na minimização de uma função continuamente diferenciável que gera uma sequência de passos xk através da seguinte regra iterativa: xk mais 1 igual a xk mais alfa de xk vezes dk, onde dk é uma direção de descida e alfa de k é o comprimento do passo determinado pela bússola linear. O subproblema de otimização unidimensional, a bússola linear, raramente pode ser resolvido de forma exata em tempo hábil para funções não quadráticas. Daí surge a busca inexata como um compromisso fundamental entre a eficiência computacional e a garantia de convergência. O princípio básico é a condição de Armige, que formaliza o requisito de decréscimo suficiente. A redução da função deve ser no mínimo uma fração P1 da redução predita pela linearidade do ponto xk, conforme a equação f de xk mais alfa de x, alfa k vezes dk é menor ou igual que f de xk mais P1 vezes alfa k, a transposta hertziana da função de em xk vezes dk. Contudo, a regra de Armstrong é satisfeita por passos alfa de k arbitrariamente pequenos. O uso desses passos degenerados compromete a taxa de convergência. É necessária uma restrição que previne essa degeneralização. Daí a gente introduz, daí vem a condição de Goldenstein. Para controlar as limitações de Armstrong, a condição de Goldenstein foi proposta pelo matemático Aaron S. Goldenstein em 1965. Essa regra vem com partes de desigualdades que limitam o intervalo aceitável para o comprimento do passo, utilizando os parâmetros P1 e P2, ambos maiores ou menores que 1. A desigualdade da direita reitera a condição de Armígio, atuando com um limite superior para o passo, garantindo o decréscimo suficiente. A contribuição distintiva é a desigualdade da esquerda, o limite inferior. Como P2 é estritamente maior que P1, essa condição impõe uma restrição que evita passos excessivamente curtos. Ela assegura que o passo dado seja substancial em relação ao declive inicial. O princípio é: a função do novo ponto deve ser suficientemente maior que a extrapolação linear com o fator P2, prevenindo a estagnação do processo iterativo. Os parâmetros devem satisfazer P1 serem maiores que 0 e menores que 1. Embora o requisito teórico mais estrito para essas garantias de convexidade seja P2 menor que 1,5, na prática valores como P1 10 elevado a menos 4 e P2 0,9 são comuns. A escolha de P2 mais próximo da unidade visa maximizar o comprimento do passo, otimizando a velocidade de convergência em contextos algoritmos menos restritivos. O valor teórico da condição de Goldenstein é essencial para garantir que αk não se torne degeneradamente pequeno. Essa garantia é um pré-requisito fundamental para o teorema de Sloterdijk, que estabelece a convergência global na sequência de iterados xk para um ponto estacionário sob as condições de diferenciabilidade e continuidade de Lipschitz no gradiente. Agora, as vantagens e desvantagens. Como vantagem, a condição de Goldenstein temos o custo computacional relativamente baixo, pois requer apenas a validação do valor da função do novo ponto, não exigindo a validação do vetor gradiente f de xk mais 1. Por isso, é particularmente adequado para métodos que não dependem dessa informação, como o uso de Newton e gradiente conjugado truncado. Como desvantagem, o principal risco existe na possibilidade de a condição inferior excluir o minimizador exato do subproblema. Além disso, Goldenstein não deve ser utilizado em métodos quase Newton. Para esses algoritmos, é imperativa a satisfação da condição de cobertura de Wolff, pois ela assegura que a matriz de aproximação da hertziana mantém a propriedade de definição positiva. Em conclusão,
A condição de Goldstein é um pilar teórico e prático da otimização, provendo o necessário balanceamento entre o valor da função e o progresso substancial de cada iteração. E agora eu vou rodar aqui o algoritmo para os passos pedidos no trabalho. Eu defini aqui as funções e eu vou rodar aqui o algoritmo para a gente obter os resultados. E aqui embaixo a gente tem uma tabelinha de resultados que mostra aqui o método de busca aqui que eu implementei, baseado na busca do AlphaK pelas condições de Goldstein. A gente tem aqui os resultados, quantas interações a gente teve, se convergiu, o x ótimo encontrado e o valor da função no alfa, no passo alfa. Olá, eu sou a Anaeli e eu vou apresentar o método da falsa posição. Ele é um método numérico usado para encontrar a raiz de uma função, ou seja, o ponto onde ela cruza o eixo x. O método da falsa posição parte da ideia de que se uma função muda de sinal entre dois pontos A e B, então existe pelo menos uma raiz nesse intervalo. O método traça uma reta entre os pontos e encontra o ponto onde essa reta cruza o eixo x, e esse ponto é a nova aproximação da raiz, e o processo é repetido até que o erro seja bem pequeno. E essa é a fórmula principal da falsa posição, e ela é usada a cada interação para atualizar o valor da raiz aproximada. E aqui é a implementação do método da falsa posição. A função ela vai receber como parâmetros a função φ, os limites a e b, a tolerância e o número máximo de interação. E logo no início, eu vou calcular FA e FB e verifico se existe mudança de sinal entre eles. Caso não exista, o código gera um erro, porque o método ele só funciona se a função tiver sinais opostos no extremo do intervalo. Em seguida, começa o laço principal, que a cada interação o método calcula o novo ponto alfa-r, usando a fórmula da falsa posição. Aqui é feita a interpolação linear, ou seja, a reta entre os dois pontos e o cruzamento com o eixo x. Depois, o método vai calcular o valor da função nesse ponto fr e verifica se ele já é suficientemente pequeno. Se fx for menor que a tolerância, o método para e retorna o resultado. Se ainda não atingiu a precisão, o método ele vai verificar onde está a mudança de sinal, substituindo A ou B pelo novo ponto. Isso garante que a raiz continue dentro do intervalo e o processo segue até a convergência. Rodando o método para várias funções de testes, nós obtivemos esses resultados. Aqui podemos ver para cada função o valor da raiz aproximada, o número de interações e se o método convergiu ou não. E podemos ver na primeira função, ponto inicial 0 e 3. A raiz aproximada é 3,084, com 21 interações e o método convergiu. Já para a função 2, de ponto inicial menos 1 e 4,5, a raiz aproximada é 1,11, com 28 interações, o método convergiu. Para a função 3, com ponto inicial 000, a raiz aproximada é 2,12, com apenas uma interação, o método convergiu. Agora, para a função 4, com ponto inicial menos 2 e 2, a raiz aproximada é 2,61, ele atingiu um número máximo de interações e nós vemos que ele não convergiu. E nós fazemos isso para todas as funções testes. E a principal vantagem do método da falsa posição é que ele é simples, não depende da derivada da função e geralmente converge mais rápido que o método da bisseção. Bom, vou explicar rapidinho como é que funciona o método de seção áurea que eu implementei nesse notebook. Meu nome é Michael Cauã.
O método de seção áurea, que é um ótimo para achar mínimos de funções quando você não tem derivada ou nem quer calcular o gradiente, ela é bastante usada na otimização porque só precisa saber o valor da função, sem fazer a conta da derivada. Na teoria, a ideia é pegar um intervalo, tipo entre dois valores, que no meu caso do código eu coloquei A e B, e ir cortando esses intervalos usando uma proporção especial chamada proporção áurea, que é mais ou menos 0,618. A gente avalia a função em dois pontos dentro desse intervalo, que é o alfa e o beta, vê qual é o melhor, que no caso é o menor no caso do mínimo. Eu implementei para ser o mínimo, mas pode também ser implementado para o máximo, dependendo de cada questão em si e essas coisas. E aí vai reduzindo esse intervalo até que ele fique bem pequeno. Aí a gente diz que encontrou o mínimo dessa função, que é o ponto ótimo. Falando do código em si, logo no começo tem as funções de teste, que são essas, que o professor deu no documento, e que são vários problemas de dimensões diferentes e problemas matemáticos diferentes assim. Isso é para o método realmente funciona, a robustez do método, que são para vários tipos, tendo até 4 variáveis diferentes, no caso da função f de 6 já. Bom, depois tem o principal, né, que é a função áurea, que é para achar o mínimo da linha. Ela recebe o intervalo, calcula os dois pontos internos. No caso, o que eu falei sobre a razão áurea é essa função, desculpa, essa variável aqui, no qual é a raiz de 5 menos 1 dividido por 2. No caso, eu apelidei de φ, pois é o valor que normalmente se associa à seção áurea. Esse daqui é a tolerância e o máximo de interações possíveis, que eu coloquei 1000, mas no caso dos resultados não vai chegar a 1000. E um intervalo, que é de A a B. No caso, o meu código eu coloquei para minimizar. Minimizando, se o primeiro for menor, e vai por aí. Ele recebe um intervalo e calcula os dois pontos internos, sendo que os dois pontos internos são F1 e F2. calcula, ele calcula e compara os valores e fica atualizando até chegar a uma diferença pequena. Que no caso a intolerância definida foi esse valor aqui. E tudo feito sem derivados, só testando os valores, que no caso seria simples e eficiente, pois não tem muitos custos computacionais e a robustez, como vai ser provada, é boa. Para problemas de várias variáveis, o código pega uma abordagem de direções aleatórias. A cada rodada, ele escolhe uma direção qualquer no espaço multidimensional, no caso que são para mais de uma variável, faz uma busca por mínimos ao longo dessa direção com o método implementado. Aí muda de posição se encontrar um valor melhor, que no caso é a função otimizar aqui. Aí, caso não ache uma melhor, ele diminui o tamanho do passo e tenta de novo. E assim até encontrar aquele ponto que realmente minimiza a função. No final desse código aqui, que é esses resultados aqui, que foi para averiguar, para voltar o x inicial, o x ótimo que eu implementei, a função onde o x ótimos e o número de interações que cada função vai retornar com o método. Mesmo sem gráfico, no qual eu não coloquei, dá para ver que o resultado direto do output testa com diferentes funções e pontos iniciais. O legal desse método é a simplicidade. Você não precisa do gradiente, não precisa se preocupar com derivada, basta ir testando, cortando o intervalo até encontrar uma solução boa. Ele é útil para funções estranhas ou que não são fáceis de calcular uma derivada. Bom, é uma solução bem prática, fácil de implementar,
testado vários exemplos, mostrando como funciona bem, tanto para funções simples, como de uma variável, ou como para funções mais complicadas, como funções que são multidimensionais, sem precisar de bibliotecas mirabolantes ou gráficos em si, que é um que é são um método simples e eficiente. E como os resultados foram diferentes e diferentes métodos que o professor disponibilizou, a robustez foi garantida pelo método.